O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu ao menos 12 vezes com o presidente Lula em audiências a portas fechadas, entre os dois ou com outras autoridades. De acordo com um levantamento exclusivo da Jovem Pan Brasília, liderada por Cláudio Dantas, os compromissos mostram que Alckmin não quer ser um vice decorativo. A frequência de encontros entre o chefe do executivo e o vice chama atenção quando comparada à de seus antecessores. Entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2019, Jair Bolsonaro não chegou a receber Hamilton Mourão em reunião exclusiva, tendo apenas 2 encontros coletivos em reuniões ministeriais. Já Dilma Rousseff também não recebeu seu vice-presidente em seus 4 primeiros meses de mandato. Agora vamos acionar o Dantas, que participou dessa apuração com o time de jornalismo da Jovem Pan em Brasília. Dantas, que tipo de sinalização esses encontros frequentes de Lula com Geraldo Alckmin aponta? Lula necessita dessa parceria com o Geraldo Alckmin? O quanto o Geraldo Alckmin colabora para essa gestão? Muito bem. Essa apuração da nossa repórter Janaína Camelo, que ela é especializada em jornalismo de dados. Então, ela raspou ali todas as informações relacionadas à agenda do Alckmin nesses 4 meses. E, de fato, primeiro chama atenção a frequência, altíssima frequência de encontros pessoais do Lula com o Alckmin. Ou seja, o Lula demonstra privilegiar essa interlocução com o seu vice que também ocupa um ministério. Ele é ministro de Indústria, Comércio e Serviços. Essa frequência, quando ela é comparada, né, com os ministérios, com as gestões, por exemplo, do Bolsonaro com o Mourão, ou da Dilma com o Temer no segundo mandato, ela se torna ainda mais flagrante, né? Então, nós tivemos aí a matéria que está no site, ela traz todos os detalhes, mostra que o Temer e a Dilma se encontraram ali poucas vezes, né, nos 4 primeiros meses da gestão do segundo governo dela, e que o Mourão e o Bolsonaro praticamente não se viram. A gente vai lembrar que o Mourão e o Bolsonaro ali logo de cara, no início do governo, já começaram a se estranhar com o Mourão fazendo manifestações públicas que contrariavam outras posturas públicas do próprio presidente da República. Então, a gente viu que eles já não tinham ali um relacionamento muito fluido. No caso do Alckmin, essa fluidez e essa agenda intensa, ela vai também além das reuniões com o Lula. Nós temos uma série de reuniões na agenda dele, desses 4 meses, com os demais ministros, ou seja, ele se relaciona com os seus colegas de esplanada. Temos também dezenas de reuniões com lideranças políticas de partidos, lideranças do governo, lideranças no Congresso, na Câmara, no Senado, o que mostra também a interlocução dele com o Legislativo, que é muito importante, né? É quase também uma espécie de articulação política que o Geraldo Alckmin faz. E, para além disso, naturalmente, uma agenda que é a agenda mais intensa ainda, é a agenda mais robusta do Alckmin com o empresariado. Diferentes setores, claro que essa agenda se justifica em função da pasta que ele ocupa na esplanada, mas ela também, ela dá aí, vamos dizer assim, mais densidade para o trabalho político, para a atuação política do Geraldo Alckmin. Como é que a gente avalia isso? Isso não está desacoplado da postura do Geraldo Alckmin, que é muito interessante. Ele mantém a sua forma discreta de atuar. Aliás, o Geraldo Alckmin foi assim a vida inteira. Então, ele, apesar dessa agenda robusta, apesar da articulação política, apesar do diálogo com o empresariado, ele mantém discrição total, ele se mantém discreto. Ontem, inclusive, se a nossa produção tiver aí a imagem, puder colocar na tela, o Lula publicou uma imagem no Twitter, uma foto dele se despedindo do Alckmin no aeroporto. Olha só, o meme está pronto, né? A imagem é muito divertida, porque está aí o Alckmin se despedindo do Lula e o Lula indo embora do Brasil, né? Muita gente ficou, mas isso aí é o quê? Premonição? O fato é o seguinte, claro, gera especulação, em função até da fragilidade do Lula, de todas as críticas, do desgaste antecipado da sua gestão, fica aquela a sensação de que o Alckmin está se preparando para ocupar a presidência da República. Mas se o faz, isso não está evidente. Na verdade, ele
homenageia com a sua descrição e apesar da agenda robusta, ele homenageia o Marco Maciel, que é, aqui em Brasília, considerado, né, na história aí, o vice ideal, porque tinha uma postura muito semelhante. Pois é, essa imagem é maravilhosa, a internet é perfeita, né? Mas como bem disse o Dantas, é um meme pronto, curiosamente é uma imagem oficial, mas que viralizou e muitas pessoas compartilharam pelas redes sociais. Agora, José Maria Trindade, eu me lembro que durante a campanha, muitos analistas falavam que Geraldo Alckmin emprestaria sua credibilidade a Lula, daria um ar mais de moderação à chapa com Luiz Inácio Lula da Silva. Como avalia essa frequência das reuniões e encontros entre Geraldo Alckmin e Lula? O que possivelmente eles discutiram? Talvez os desafios no Congresso Nacional, muitas pautas importantes precisarão ser aprovadas, né, Zé? Pois é, vamos combinar, né? Foi um golpe de mestre, esse do Lula, de levar para a vice-presidência Geraldo Alckmin, viu? A primeira vez que me falaram sobre essas conversas, sobre essa possibilidade, eu juro que eu não acreditei. Apesar da fonte muito próxima, idônea e tal, eu não acreditei. Falei, não, impossível. Até então, o PSDB e PT eram adversários ferozes. Eu costumo dizer que são codependentes da política, que são aqueles que dependem, né, dos adversários. Um adversário depende do outro exatamente para colocar o seu pé na política. E com esta adesão do Alckmin a Lula, ele levou ideologicamente o PSDB. Ele não é do PSDB, já não era do PSDB, ele saiu do PSDB para apoiar o Lula. O PSDB não apoiou o Lula no primeiro turno, né? Mas ideologicamente as pessoas relacionam mais Alckmin ao PSDB do que outros, por exemplo, João Dória. A ideia de todos é de que Alckmin é mais PSDB do que João Dória. E é verdade, ele é o fundador do partido, foi governador de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, deputado federal pelo PSDB, foi presidente do PSDB, e ele levou uma fatia desse apoio político, né? E a ideia é de que esses quadros do PSDB seriam também aproveitados no governo. Passada a eleição, todos viram que foi um 7-1, que o Alckmin não é tão importante no governo quanto ele merece e quanto a sua competência, né? Mas mesmo assim, ele ganhou ali a confiança de Lula durante a campanha e durante a transição. Me relatam de que Alckmin foi muito leal e que Lula se preocupava até com a alimentação do Alckmin, que ele falava, o Alckmin já lanchou, o Alckmin já jantou e assim por diante. Então, os dois fizeram uma integração forte. E durante a transição, Alckmin assumiu a coordenação do processo de transição, ou seja, a formação do novo governo. E, como ministro, o Alckmin tem uma agilidade muito grande de conversas e de participação em vários eventos. A agenda dele é lotada, né? E ele conversa com vários setores da economia, né? Lideranças empresariais e tal. Então, é uma grande surpresa. Sobre a fotografia, um amigo meu, Brito, que se foi recentemente, morreu recentemente, um grande fotógrafo da história da fotografia do Brasil, ele falava assim, a foto fala e a foto faz previsão. Ele me mostrou várias fotos dele, inclusive uma de Tancredo com a mão na barriga, exatamente no local onde seria feita a cirurgia de diverticulite. Ele tem vários prêmios de fotografia. Então, Brito mostra isso. A foto fala, viu, Daniel?